Walter, o Neymar, aqui em São Paulo, principalmente, né, desde que ele voltou para o Santos, ele é assunto todas as vezes. Eu não me lembro a última vez que nós falamos que o Neymar, porque ele jogou bem, porque ele fez a diferença em campo, porque o Santos venceu porque ele fez 6 gols, por exemplo. Estamos falando que o Santos perdeu por 6 gols. O Neymar tem sido manchete em programa de fofoca, por conta das ex-namoradas, ele tem sido manchete porque está na pré-lista do Ancelotti, então vamos ver se ele vai, com ele vai dar ou não vai dar para ganhar a Copa, não pelo que ele tem jogado, mas porque ele se chama Neymar. E ele tem sido manchete agora porque ele chorou no último domingo, sentado ao gramado, longe dos Santistas e perto do Diniz. O que aí no Rio Grande do Sul se fala do Neymar? Ele não jogou aí, né? Quando a situação dele com o Inter, por exemplo, foi discutir com o torcedor no dia que perdeu para o Inter na Vila Belmiro. O que vocês acham do Neymar aí? Como é que ele é? Vocês estão esperando ele voltar para a seleção? É ele mais 10? Qual que é a sensação em relação a essa figura que virou o Neymar? A sensação é de tristeza pelo jogador que o Neymar já foi e pelo jogador que ele não é mais. Embora ele tenha agora, nessas últimas semanas, emendado uma sequência de partidas, ele só está, sei lá, 10%, 20% do que ele já foi. Não é um jogador que tenha feito a diferença para o Santos. Um sentimento de tristeza, porque acaba refletindo na seleção brasileira. Ele vai ser convocado, ou pelo menos está na pré-lista, para as próximas partidas das eliminatórias, muito mais uma tentativa de resgate, de mostrar que o Ancelotti está com ele, pode contar com ele, que tem uma porta aberta, do que pelo que ele tem demonstrado em campo. O Ancelotti, que vem hoje a Porto Alegre, vai estar no Beira-Rio assistindo a partida entre Inter e Flamengo. Mas o sentimento é de que talvez o Neymar nunca mais vai ser o Neymar que já foi, e que a gente vai ter uma carreira que foi, em muitos momentos, brilhante, mas um jogador que, no fim das contas, talvez não vá atingir tudo que a gente imaginava dele, né? Sabe o que eu acho? Não sei, eu sou crítica mesmo, acho essa postura dele infantiloide, em vez de ajudar a geração que idolatra ele piora a geração que idolatra ele, porque se esse não é o exemplo do choro, não. É o exemplo do jogador mimado. Tá? O choro está à parte, eu já critiquei o choro, mas eu acho que a gente tem uma geração, um recorte principalmente dos 15 aos 25, dos 15 aos 30, dos jogadores que são da geração dele também, ele já é mais velho que isso, mas que viram ele despontar no Santos, que enxergam um jogador, como você disse, e eu concordo, é o melhor jogador que surgiu neste século no Brasil. E a gente fica numa sensação de frustração, porque ele não vai atingir aquilo que se esperava dele. E a minha crítica, com todo respeito, ele está perto de fazer 34 anos, é que ele não vai chegar nem à metade disso. O Neymar na seleção brasileira não ganhou nada. Ele é há 15 anos o principal jogador da seleção brasileira. Desde que acabou a Copa de 2010. E todo mundo defendia que ele deveria ter ido naquela seleção do Dunga, ele e o Ganso. Mas desde que acabou a Copa de 2010, o Brasil foi eliminado pela Holanda na África do Sul, na querida Port Elizabeth, o Piperno estava animado aquele dia, na querida Port Elizabeth, aí, desde aquele dia, é o Neymar e mais 10. E desde aquele dia, com o Neymar em campo, o Brasil ganhou uma Copa das Confederações aqui. Contra ninguém. Aqui é a Copa dos 30 centavos, não é por 30 centavos, das manifestações um ano antes da Copa. Então, eu acho assim, ele não vai atingir tudo o que se imaginou. Ele não atingiu nada do que se imaginou. Não ganhou prêmios individuais. Não ganhou uma Copa América. E olha que a gente nem liga para a Copa América, hein? Mas ele não ganhou. Eu acho que ele... Esse negócio da Copa América, né? Engraçado. O Copa Messi... América todo ano, Pipo. Teve Copa América 15, 16... Um monte. 19, 15, 16, 19. E assim, o Messi, por exemplo, estava encalhado, né? Não tinha nenhum título pela seleção argentina e ganhou a Copa América. 8 bolas de ouro, Pipo. Estava encalhado, mas já tinha 8 bolas de ouro, né? Não, sim, mas enfim, matéria de títulos pela seleção argentina, mas ganhou uma Copa América e desandou a ganhar tudo. O Neymar realmente ele tem conquistas como coadjuvante de Barcelona e de PSG. Ele não foi o grande jogador do Barcelona naquele momento, porque era o Barcelona do Messi.
Depois, lá no PSG, o clube também contratou o Mbappé e acabou dividindo essa idolatria, né? Esse protagonismo. E, de repente, enfim, a carreira do Mbappé, muito mais novo, claro, seguiu, muito vitoriosa, já é campeão e vice do mundo, e o Neymar não. Né? E, e depois que o PSG também se livrou das suas mega estrelas, o time se tornou a melhor equipe do planeta. Tem tudo isso. De fato, eu acho que, eu sempre insisto nisso, para mim, o Santos é a última equipe grande em que ele vai atuar no mundo, porque nenhum time grande vai se colocar aos pés do garoto mimado aí, do semideus, ou suposto semideus da bola. É claro que faltam 6 meses e o Santos não está na zona de abaixamento nesse momento. O Santos tem um único calendário até o final do ano e a gente pode dizer que a recuperação do segundo turno do Brasileiro, por exemplo, dependeu única e exclusivamente do Neymar jogando. Isso pode ter acontecido, mas eu posso dizer que há 6 meses no Brasil, ele chegou em fevereiro, o Neymar não faz a diferença no Santos. O Santos com o Neymar não chegou à final do Campeonato Paulista. Sim. O Santos com o Neymar foi eliminado da Copa do Brasil. E o Santos teve um turno de Campeonato Brasileiro com o Neymar e está na 16ª posição. Então, com 6 meses no Brasil, o Neymar não fez a diferença no Santos. Ao contrário de alguns jogadores que repatriados para serem a diferença nos seus times, como foi o Hulk, ou repatriados não, mas importados, como foi o Suárez, como foram outros jogadores que foram contratados para serem a referência daquele clube, fizeram a diferença imediatamente. Então, eu acho também que há uma boa vontade de achar que com o Neymar nós vamos ganhar a Copa. Vamos, claro, porque a sorte é que na Copa não tem o Santos, não tem o Vasco, não tem o Inter, não tem o Mirassol, e aí dá para ganhar com o Neymar, só se for. Aliás, você está falando de jogador repatriado, eu queria perguntar isso para o Walter. Ô, Walter, o Grêmio não teme enfim, repatriar o Arthur, que é um jogador de um histórico recente, assim, não muito, digamos, vistoso.